David Torres era o tipo de homem que comandava mais com o olhar do que com palavras. Aos 42 anos, dirigia uma das maiores incorporadoras imobiliárias de São Paulo, conhecido por sua frieza calculista e disciplina militar nos negócios. Desde que perdeu a esposa num acidente de carro há 4 anos, apenas uma coisa importava em sua vida: resultados financeiros. Emoções eram luxos que não podia se permitir. Mas havia algo, ou melhor, alguém que ele não conseguia controlar por mais que tentasse. Lucas, seu único filho de 6 anos, diagnosticado com autismo nível 2. O menino era extremamente sensível a ruídos e toques, com dificuldades severas de comunicação que desafiavam qualquer tentativa de aproximação. Nos últimos 2 anos, Lucas havia passado por mais de 7 babás especializadas, 5 terapeutas comportamentais e 2 escolas particulares caras. Nenhuma delas conseguiu lidar com ele por mais de 3 meses consecutivos. Naquela manhã de terça-feira, a 7ª babá saiu batendo o portão da mansão. Mais uma vez, com os olhos marejados e as palavras de sempre: Senhor Torres, esse menino precisa de alguém que olhe para ele como gente, não como um problema a ser resolvido. E o senhor parece que nem vê o filho que tem. David apenas respirou fundo e não respondeu. Não era do tipo que aceitava julgamentos de terceiros, principalmente sobre assuntos que ele próprio não sabia como resolver. Sem outra opção, pegou Lucas pela mão e o levou para o escritório no centro da cidade. O menino entrou na sala da presidência com fones abafadores de ruído nos ouvidos e um boneco de dinossauro verde nas mãos. David tentou trabalhar normalmente, revisando contratos e atendendo ligações importantes, mas em menos de meia hora, Lucas havia saído da sala sem que ninguém percebesse. E foi assim que o caos se transformou no encontro mais importante de suas vidas. No térreo do prédio comercial, entre vassouras, baldes com cheiro forte de desinfetante e o silêncio dos corredores vazios, estava Rebeca Santos. Aos 22 anos, tinha a pele morena clara, olhos castanhos atentos e usava o uniforme cinza da empresa de limpeza. Seu semblante revelava cansaço, mas também uma gentileza natural que contrastava com a dureza do ambiente corporativo. Rebeca vinha de uma realidade completamente diferente daquela. Havia crescido em abrigo público, saiu cedo para trabalhar e agora sustentava sozinha a irmã mais nova de 14 anos. Todos os dias, limpava aquele prédio de luxo onde ninguém sequer sabia seu nome completo, até ouvir o som leve de um brinquedo caindo no chão do corredor. Quando se virou, encontrou Lucas sentado no canto, encostado na parede fria. O dinossauro estava caído no chão ao lado dele, e os olhos do menino fixavam o teto como se procurassem algo invisível. Ela se abaixou devagar, tomando cuidado para não fazer barulho brusco. "Oi, tudo bem com você?" perguntou com voz suave e baixa. Lucas não respondeu verbalmente, mas também não fugiu ou se encolheu como costumava fazer com estranhos. Aos poucos, Rebeca se sentou no chão frio, mantendo distância respeitosa. Tirou da bolsa um pequeno chaveiro que sempre carregava, um ursinho azul desbotado. "Esse aqui também tem medo de prédio grande", disse ela, empurrando o chaveiro pelo chão como quem oferece um presente de paz. "Mas ele gosta muito de dinossauro. Quer conhecer?" Lucas pegou o ursinho azul com delicadeza surpreendente e, pela primeira vez em semanas, sorriu. Não era um sorriso grande, mas era real e espontâneo. Foi exatamente ali que David apareceu no corredor, ofegante de preocupação. Olhou para a faxineira sentada no chão, depois para o filho com o brinquedo dela nas mãos. Sua expressão se endureceu imediatamente. "O que está fazendo com o meu filho?" perguntou com a frieza habitual. Rebeca se levantou rapidamente, visivelmente assustada com o tom autoritário. Ele estava sozinho aqui. Parecia estar bem, então..." David puxou Lucas pelo braço para levantá-lo. O menino imediatamente resistiu, fechou os olhos com força, soltou um som estranho de desconforto e se encolheu como um animal ferido. "Por favor, não puxe assim", Rebeca disse instintivamente. Ele estava tranquilo até agora. "E você é quem para me dizer como devo tratar meu filho?"
David retrucou com irritação. Rebeca hesitou por alguns segundos, depois respondeu com coragem. Ninguém, senhor. Mas talvez seja exatamente isso que ele precisa. Alguém que seja ninguém importante, e mesmo assim olhe para ele de verdade. David a encarou com raiva crescente, mas Lucas segurou o chaveiro azul com força, como se dissesse claramente: não tire isso de mim, por favor. David Torres não era homem de pedir desculpas, nem de admitir quando algo o incomodava profundamente. Mas naquela tarde, após arrastar o filho de volta para sua sala, alguma coisa dentro dele não o deixou em paz. Lucas passou o resto do dia mais agitado que o normal. Balançava o corpo repetidamente, mordia a manga da camisa e evitava qualquer contato visual com o pai. O menino não sabia expressar com palavras, mas o que sentia era cristalino. Ele queria voltar para aquele corredor, queria rever aquela moça gentil. David fingiu não perceber os sinais, até que, no final do expediente, notou algo completamente inusitado na mochila do filho. O chaveiro azul estava lá, aquele mesmo ursinho que a faxineira havia dado para Lucas. Ele deveria ter jogado fora imediatamente, deveria ter repreendido o menino e cortado pela raiz aquela aproximação estranha. Mas não conseguiu fazer nada disso. Apenas guardou o chaveiro no porta-luvas do carro em silêncio. No dia seguinte, Rebeca foi chamada na supervisão da limpeza. O Sr. Torres pediu especificamente para você fazer a limpeza do 19º andar a partir de hoje, disse o chefe, confuso com o pedido incomum. E mandou avisar para manter discrição total com qualquer criança que você encontrar por lá. Ela não entendeu completamente o recado, mas obedeceu sem questionar. Quando chegou ao andar executivo, Lucas já estava lá, sentado no chão encostado na parede, com os fones nos ouvidos e o dinossauro verde no colo. Assim que a viu, abriu um sorriso tímido, mas genuíno. Rebeca olhou ao redor, desconfiada. Isso é uma armadilha ou um presente? Pensou consigo mesma. Lucas simplesmente empurrou o dinossauro na direção dela. Era o mesmo gesto do dia anterior, mas agora carregava um significado muito mais profundo. Na sala ao lado, David assistia tudo através de uma câmera de segurança instalada no corredor. Não estava espionando por desconfiança, mas porque não sabia como se aproximar do próprio filho. Observava Lucas sorrir com alguém que ele mal conhecia e se perguntava por que nunca havia conseguido provocar aquele olhar de contentamento no menino. Era como se estivesse vendo sua própria vida de fora, como um estranho naquilo que mais deveria lhe pertencer. Nos dias seguintes, Rebeca e Lucas desenvolveram uma linguagem única e especial. Ela usava desenhos simples feitos no papel, objetos coloridos que encontrava pela limpeza e pequenas canções improvisadas que inventava na hora. Lucas começou a aceitá-la com naturalidade impressionante, demonstrando progressos que nenhum especialista havia conseguido. Você é algum tipo de especialista em autismo? David perguntou certo dia ao cruzar com ela no elevador. Não, senhor. Eu só aprendi a escutar o que não é dito com palavras. Ela respondeu simplesmente. David não disse mais nada, mas por dentro, alguma coisa nele estava desmoronando lentamente. Por que uma faxineira conseguia entrar onde ele, com todo o dinheiro e recursos do mundo, nunca havia conseguido chegar? Na sexta-feira seguinte, ao final do expediente, Rebeca preparava-se para ir embora quando escutou uma voz baixa vinda da porta. Obrigado. Por hoje e por essa semana. Era David, parado com as mãos nos bolsos e o olhar dirigido para baixo. Ela não soube o que responder, mas naquele momento Lucas apareceu correndo pelo corredor e a abraçou espontaneamente pela primeira vez. Foi também a primeira vez que David viu o filho abraçar alguém por vontade própria. E naquele instante, o empresário frio e calculista quebrou completamente por dentro. Na semana seguinte, Rebeca passou a ser chamada informalmente por David para ajudar com Lucas todos os dias. Ela não era babá qualificada, nem terapeuta diplomada. Mas o menino se conectava com ela de um jeito que ninguém mais conseguia explicar cientificamente. Lucas começou a comer melhor, a dormir melhor durante as noites, e até mesmo a se expressar através de pequenos desenhos coloridos que fazia junto com ela. E David passou a ficar mais tempo no escritório,
Não porque o trabalho exigia necessariamente, mas porque queria observar o filho interagindo e queria estar perto de Rebeca também. Numa tarde chuvosa de quinta-feira, Rebeca chegou completamente molhada ao prédio. Não tinha guarda-chuva nem dinheiro para comprar um. Lucas a viu encharcada e correu até ela, oferecendo seu próprio moletom vermelho. Era um gesto pequeno, mas extremamente significativo. David observou a cena da porta do corredor impressionado. Ele nunca fez isso com ninguém antes, disse em voz alta, surpreso. Rebeca sorriu, enquanto enxugava o rosto molhado. Talvez ele esteja aprendendo que pode confiar nas pessoas de novo. David a observou por longos segundos em silêncio. Você tem filhos próprios? Perguntou finalmente. Ela abaixou o olhar com tristeza. Não, senhor, mas cuidei da minha irmã mais nova desde que ela era bebê. Ela também era diferente das outras crianças e ninguém nunca teve paciência para tentar entender. Silêncio pesado pairou entre eles. David quis perguntar mais detalhes, mas não teve coragem suficiente. Era como se ela também escondesse cicatrizes profundas, mas sem fugir da realidade, apenas segurando firme e seguindo em frente. Alguns dias depois, David chegou mais cedo no prédio e presenciou uma cena que o deixou completamente paralisado. Lucas e Rebeca estavam deitados em um tapete improvisado no chão, ela cantando baixinho uma canção inventada e ele fazendo desenhos criativos com massinha colorida. David se sentou discretamente no sofá da recepção e apenas observou em silêncio. E pela primeira vez em 4 anos, desde a morte da esposa, David riu de verdade. Não foi um riso alto ou exagerado, mas um riso real, surpreso, genuinamente humano. Naquele mesmo dia, ele tomou uma decisão corajosa e convidou Rebeca para jantar. Não como chefe autoritário, mas como um homem que queria conhecê-la melhor. Ela hesitou visivelmente. Não sei se isso seria certo, Sr. Torres, disse olhando para Lucas, que brincava perto deles. Talvez não seja mesmo, David admitiu. Mas eu já perdi coisas importantes demais na vida por não tentar quando devia. Na manhã seguinte, Lorena Torres, a sogra de David, apareceu de surpresa na empresa. Era uma mulher rica, elegante e fria como gelo ártico. Vinha da alta sociedade paulistana e nunca havia aprovado completamente nem mesmo o casamento do genro com sua falecida filha. Esta empresa está se tornando um verdadeiro circo, disse ao ver Lucas brincando tranquilamente com Rebeca na recepção. Uma criança correndo pelos corredores, funcionários perdendo tempo. Ele está melhorando muito, Lorena, David respondeu com firmeza. Pela primeira vez em anos, está progredindo de verdade. E você está se aproximando perigosamente de uma simples faxineira, ela retrucou com desprezo. Sabe muito bem o que a imprensa especializada faria com uma informação dessas? David preferiu ficar em silêncio, mas o golpe mortal veio logo em seguida. Já mandei investigar detalhadamente o passado dessa moça. Lorena continuou friamente. Você sabia que ela tem passagem registrada na Vara da Infância e Juventude? David arregalou os olhos, surpreso. Do que exatamente você está falando? Aparentemente, quando tinha 15 anos, ela foi detida por furto e precisou abandonar os estudos. Lorena explicou com satisfação cruel. Um belo exemplo para influenciar seu filho, não acha? Do lado de fora da sala, Rebeca havia escutado parte da conversa ao passar pelo corredor para buscar material de limpeza. Parou imediatamente, voltou alguns passos e sentiu como se o chão estivesse sumindo debaixo dos pés. Ela havia tentado fugir do passado doloroso a vida inteira, mas agora ele estava prestes a destruir o único lugar onde finalmente era vista como pessoa. Naquela noite, Rebeca não conseguiu pregar o olho. Sabia que a conversa entre David e a sogra tinha um alvo específico, ela mesma. E sabia também que, mesmo que ele dissesse que não se importava com seu passado, uma parte significativa do mundo dele certamente se importaria. Viu isso claramente no olhar gelado de Lorena. Você realmente acha que eles vão aceitar você do lado dele? Você é apenas a faxineira, uma mancha no passado, e este mundo sempre pisa em pessoas como você. No dia seguinte, ela deixou um bilhete simples na mesa de David.
Obrigada pela confiança de todos esses dias. Mas o melhor para vocês dois não sou eu. Cuide-se bem. Rebecca deixou o uniforme cinza cuidadosamente dobrado, o crachá de identificação em cima da mesa e saiu do prédio em silêncio absoluto, sem se despedir de Lucas. David chegou atrasado naquele dia por causa de reuniões externas. Lucas estava esperando na sala como sempre. Mas quando percebeu que Rebecca não apareceria, entrou em crise severa. Gritou desesperadamente, chorou sem parar, jogou o dinossauro verde no chão com força, voltou a se isolar no canto da parede, começou a se morder novamente e repetia palavras desconexas que não dizia há meses. David viu o filho regredir instantaneamente para o mesmo lugar sombrio de onde ela o havia tirado com tanto carinho. Desesperado, David foi atrás dela. Rodou por bairros simples da periferia, visitou o endereço residencial de emergência que constava no cadastro da empresa de limpeza. Encontrou a irmã mais nova de Rebecca, de 14 anos, sentada tristemente na calçada de uma casa humilde. Ela não quer ver ninguém hoje, disse a menina com os olhos vermelhos. Disse que destruiu tudo de novo, como sempre faz. Ela salvou o meu filho, David respondeu com os olhos marejados de emoção. E talvez também tenha salvado a mim mesmo. A garota o olhou completamente surpresa. Ninguém nunca falou da minha irmã dessa maneira antes. David suspirou profundamente. Então já passou da hora de alguém falar. 2 dias depois, David apareceu de surpresa no prédio simples onde Rebecca morava com a irmã. Ela abriu a porta com os olhos inchados de tanto chorar. Por favor, Sr. Torres, não complique mais as coisas, disse antes mesmo que ele pudesse falar. Você não complicou absolutamente nada, ele respondeu com sinceridade. Você trouxe de volta ao lugar certo tudo o que estava fora do eixo na minha vida. Ela ficou em silêncio, sem saber como reagir. O que aconteceu com você no passado não define o que você é hoje, David continuou. Sabe o que realmente me define agora? Ser um pai que viu o próprio filho regredir completamente porque a única pessoa que conseguia fazê-lo sorrir decidiu ir embora. Rebecca se emocionou visivelmente. Eu só queria proteger vocês dois das complicações. David se aproximou e, pela primeira vez, segurou delicadamente as 2 mãos dela. E agora é a minha vez de proteger você. Uma semana depois, Rebecca voltou ao prédio comercial, mas dessa vez não vestia o uniforme cinza de faxineira. Estava usando um vestido leve e colorido com os cabelos soltos e um sorriso tímido no rosto. Foi David quem a convidou oficialmente para acompanhar Lucas como assistente de integração emocional. Um cargo completamente novo que ele fez questão de criar especialmente para ela. Na verdade, era apenas um nome bonito e oficial para dizer: você é importante demais e merece ser reconhecida adequadamente. Naquela manhã especial, Lucas foi levado para o auditório da empresa. Era o evento tradicional de final de ano, com todos os funcionários e suas respectivas famílias presentes. O prédio inteiro estava movimentado e alegre. Rebecca ficou discretamente no fundo do auditório, tentando não chamar atenção desnecessária, mas Lucas a viu entre a multidão. Caminhou sozinho até o pequeno palco, carregando o dinossauro verde na mão direita e o ursinho azul desbotado no bolso da camisa. Virou-se para toda a audiência presente e, com a voz baixa, mas surpreendentemente clara, disse: Obrigado, Becca. Você é minha melhor amiga. Foi a primeira vez que Lucas falou publicamente para tantas pessoas. Foi a primeira vez que pronunciou o nome dela corretamente. Foi a primeira vez que chamou alguém de amiga verdadeira. O auditório ficou em silêncio emocionado por alguns segundos. Depois explodiu em aplausos calorosos, lágrimas espontâneas e emoção contagiante por todos os lados. David subiu ao palco, ajeitou delicadamente o microfone, olhou carinhosamente para Lucas, depois diretamente para Rebecca, no fundo do auditório. Eu sempre fui um homem que acreditava firmemente que tudo na vida podia ser comprado com dinheiro suficiente, disse para toda a audiência. Mas aprendi com o meu filho que aquilo que realmente transforma uma vida, a gente não compra em lugar nenhum. A gente simplesmente encontra quando menos espera. Fez uma pausa significativa, olhando fixamente para Rebecca. E quando encontra uma pessoa assim,
A gente nunca mais deixa ela ir embora. Rebeca chorava emocionada, assim como grande parte do auditório. Lucas se aproximou dela, pegou sua mão carinhosamente e disse com clareza: "A Beca mora para sempre no meu coração." 3 meses depois dessa apresentação emocionante, Rebeca se mudou com a irmã para uma casa nova e arejada, perto de um parque onde Lucas adora correr atrás dos pombos coloridos todas as tardes. Ela e David ainda não deram nome específico ao sentimento profundo que cresce entre eles a cada dia. Mas todas as manhãs, ao verem Lucas sorrindo genuinamente, sabem com certeza que algo muito especial ali vale infinitamente mais que qualquer definição ou rótulo. Na porta da escola nova de Lucas, ele desenhou com giz colorido 2 bonequinhos de mãos dadas. Um segurava um dinossauro verde, o outro carregava um ursinho azul desbotado. Abaixo dos desenhos, escreveu cuidadosamente com a ajuda paciente de Rebeca: "Amor verdadeiro é quando alguém consegue ver você por completo, mesmo quando você não fala nada."